Bem-vindos no nono a mais uma videoaula de biologia. Estamos aí na nossa segunda semana de aulas. Então, foco aí nas videoaulas. Sempre aí no início dessas videoaulas, procure um local silencioso, material para que vocês possam fazer anotações. E não esqueçam das atividades que estarão lá sendo postadas no Classroom. Então, nós vamos aí iniciar a nossa revisão estudando, né, a origem da vida, que é um assunto aí que traz bastante indagações, porque envolve a ciência, mas também envolve a religião. E nós sabemos aí que em muitos aspectos a ciência e a religião, né, têm pontos de vista bastante diferenciado em relação a esse tema, né, que é a origem da vida. Entre as diversas inquietações que moveram os cientistas em suas investigações, estavam aí algumas perguntas. Dentre elas, nós podemos destacar de onde viemos, como surgimos, como tudo começou. E aí, para tentar responder a essas perguntas, os cientistas levantaram várias hipóteses que estão mostradas aí na aula de hoje. Nós vamos ver aí algumas das hipóteses que foram aí levantadas para explicar, né, para tentar responder a essas três perguntas que foram feitas aí anteriormente. Assim, veremos que nem todas essas hipóteses são confirmadas e que, não sendo, podem até gerar novas hipóteses e orientar novos experimentos. Nós também vamos entender aí nessa nossa revisão que o processo de tentativa e erro, juntamente com a persistência, são fundamentais aí para o desenvolvimento da ciência por meio do estudo de algo muito interessante, que é justamente a origem da vida. Então, turma, nós vamos ver aí, durante a nossa videoaula, que foram levantadas várias hipóteses, né? Várias tentativas de se explicar como realmente a vida se formou, né? Surgiu no nosso planeta. E algumas dessas ideias, algumas dessas hipóteses não eram verídicas, mas isso não significa dizer que esse equívoco que foi cometido atrapalhou aí, né, o levantamento, né, de fatos científicos. Pelo contrário, essas hipóteses, que não eram 100% verídicas, acabaram aí auxiliando no processo dessa descoberta de como foi que a vida surgiu realmente no nosso planeta. Para isso, faremos aí um passeio pela história, né, conhecendo muitas ideias que acompanharam a humanidade. Dentre essas ideias, nós podemos aí destacar o criacionismo, a biogênese e biogênese. Porém, existem outras, certo? Mas aí o principal foco será o criacionismo, a biogênese e biogênese. E que somente agora foram substituídas por suposições mais seguras acerca de como surgiu realmente a vida no nosso planeta. Além disso, também será necessário fazermos uma viagem no tempo e conhecermos a Terra desde o início da sua existência até alcançar as condições propícias para o aparecimento de vida. Então, nós já sabemos, vocês viram isso lá no sexto ano, que o planeta Terra, logo no seu início, né, no que a gente chama de Terra primitiva, ela tinha aí características completamente diferentes das características que hoje ela apresenta. Então, o nosso planeta sofreu também uma espécie de evolução até chegar nas condições propícias para que realmente ocorresse o surgimento de vida em nosso planeta.
E aí vamos agora começar a entender como de fato começou aí a surgir a Terra, né, e a nossa atmosfera. Então, como eu falei anteriormente, o nosso planeta ele passou por uma espécie de evolução. Então, como nós já estudamos, a atmosfera do nosso planeta possui uma composição fundamental para garantir a sobrevivência das espécies que aqui habitam. Permitir a respiração é uma das funções aí da atmosfera do nosso planeta, assim como reter o calor, assim como filtrar as radiações vindas do Sol e algumas outras funções. Nós vimos também que nem sempre a nossa atmosfera teve a composição que hoje ela apresenta. O nosso planeta ele surgiu aí provavelmente há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Poeira e gases giravam ao redor do Sol até que começaram a se aglomerar, e assim formou-se a Terra, ainda com condições impróprias ao aparecimento de vida. Durante muito tempo, a superfície terrestre ficou coberta com lava expelida por vulcões e foi bombardeada por corpos vindos do espaço, como os asteroides. Porém, com o passar do tempo, a Terra foi sofrendo aí um processo de resfriamento. Assim surgiu a crosta terrestre e, consequentemente, ocorreu aí uma série de transformações que acabaram aí culminando na formação da vida, como nós aí veremos em momentos mais adiantes da nossa videoaula. O surgimento da atmosfera primitiva, que era uma atmosfera aí com características diferentes da atmosfera que hoje nós conhecemos, ocorreu graças aos gases que vieram das rochas existentes debaixo aí da Terra, expelidos pelos vulcões na forma de fumaça. Desse modo, turma, foram aí lançados para a atmosfera o gás carbônico, vapor de água, nitrogênio, gás metano, amônia, monóxido de carbono e gás hidrogênio. O excesso de gás carbônico, posteriormente, acabou sendo utilizado pelos seres fotossintetizantes em um processo que nós já conhecemos muito bem, denominado aí fotossíntese, que deu condições aos seres atuais de sobreviverem, pois foi a partir daí que começou a fazer parte da atmosfera o gás oxigênio. Mas e esses seres fotossintetizantes? De onde é que eles vieram? Essa indagação, ou seja, essa pergunta, levou diversos cientistas a investigar a origem da vida no nosso planeta. Vamos então aí conhecer algumas dessas teorias que foram aí formuladas com a intenção de responder a essa indagação. Lembrando, turma, que nem toda teoria realmente era verídica, era realmente verdadeira. Lembrem-se que isso caracteriza uma hipótese, que é uma hipótese, é uma dedução sobre algo que a gente quer explicar. Como nós vimos, o questionamento sobre a origem da vida foi aí uma inquietação que acompanha a humanidade há muitos séculos. Houve, porém, uma evolução histórica do pensamento sobre realmente o início da vida no nosso planeta. O uso do método científico, que nós estudamos lá no 7º ano, e o surgimento de novas tecnologias como o microscópio, permitiram experimentos cada vez mais precisos. Vamos então conhecer algumas dessas teorias, algumas dessas hipóteses sobre realmente de que forma começou aí a surgir vida no nosso planeta. Temos aí a teoria da geração espontânea ou abiogênese. E também temos aí a teoria da biogênese. São teorias completamente distintas. A biogênese defende um ponto de vista
completamente diferente do ponto de vista da teoria da biogênese, sendo que a abiogênese também pode ser chamada de teoria da geração espontânea. Essa teoria ela defendia que animais como cobras e rãs poderiam se originar a partir de elementos não vivos. E aí, que elementos não vivos seriam esses? Uma poça de lama, por exemplo. Essa teoria ela foi apoiada por muitos cientistas do passado, como Aristóteles, Isaac Newton, Jean-Baptiste, que foi aí um célebre médico que, inclusive, defendia a receita para se produzir um rato. Olha que loucura, né, turma? Hoje a gente sabe aí que isso é uma inverdade. Porém, naquela época, durante muito tempo, acreditava-se realmente nessa teoria da geração espontânea ou a biogênese. E aí, como eu já disse para vocês, durante muito tempo acreditou-se nessa teoria, até que alguns experimentos começaram a contrariar essa ideia. Então, a teoria da abiogênese foi derrubada definitivamente no início da década de 1860 por Lavoisier Pasteur. Ele pegou um recipiente de vidro e despejou dentro dele um caldo nutritivo. Logo após, pegou o gargalo desse recipiente e com o fogo encurvou em forma de pescoço de cisne e aqueceu a mistura até esterilizá-la, mantendo-a livre de micro-organismos. No final, quebrou o gargalo e pôde observar a inexistência de qualquer forma de vida dentro do caldo. Enquanto na curvatura do gargalo quebrado, onde havia contato com o ar atmosférico, haviam aí surgido seres vivos que ali estavam vindos por meio do ar e não de uma força misteriosa existente dentro do caldo. Pasteur concluiu então que a vida surge a partir de outra vida pré-existente, atualmente aceita como a denominação de teoria da biogênese. Então, enquanto a teoria da abiogênese ou geração espontânea defendia a ideia de que uma fonte de vida surgia de uma fonte de não viva, como uma poça de lama, um pedaço de madeira, um pedaço de pano sujo, por exemplo. Então, Pasteur, por meio de um experimento muito simples, conseguiu derrubar essa teoria. A teoria da biogênese já defende o contrário, que uma forma de vida só surge a partir de uma outra forma de vida já existente. Então, no esquema aí que vocês estão vendo na tela, vocês podem ver aí realmente o experimento que foi realizado por Pasteur. Então, aqui, nesse primeiro momento, ele está colocando aí o caldo nutritivo no recipiente. Nesse segundo momento, vocês observam aí que ele está, o gargalo do frasco é esticado e curvado, por conta aí da ação do fogo. O caldo nutritivo é fervido, com essa fervura. Qualquer forma de vida existente aqui, como os micro-organismos, foram mortos, porque a gente elevou aí, Pasteur elevou aí a temperatura do caldo. Com essa elevação de temperatura, os micro-organismos ali existentes foram todos mortos. Como a gente vê aqui, o caldo nutritivo do frasco, com o pescoço de cisne, manteve-se livre de micro-organismos, porque ele foi esterilizado. E aqui, no tópico 5, se o gargalo do frasco é quebrado, surgem micro-organismos no caldo, porque o ar entra em contato com esse caldo e os seres vivos aí, os micro-organismos presentes no ar, acabam aí sendo aí transferidos para o caldo. Então, teoria da biogênese defende o quê? Que uma forma de vida surge a partir de outra forma de vida já existente.
Vimos aí a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria do criacionismo e neocriacionismo. Então, turma, até o século XIX, o criacionismo defendia a ideia fixista, segundo a qual os seres vivos não sofrem evolução, pois eles são frutos de uma ação milagrosa. Assim, ideias de evolucionistas que existiam naquela época, como o cientista Charles Darwin, que nós vamos falar sobre ele sim no nosso conteúdo aí de biologia do 8º ano, que acreditava na evolução gradual dos seres vivos, foram atacadas. Convém mencionar que atualmente surgiu o neocriacionismo, ou seja, um pensamento cujos fundamentos se baseiam na existência da vida como algo não aleatório, e sim resultado de um desenho inteligente. Então, o criacionismo, como ele defendia a ideia do fixismo, ele estava mais ligado àquela ideia da religião, né, de que um ser divino criou toda a forma de vida aí existente no nosso planeta e que essas formas de vida continuam exatamente iguais desde a sua criação. Isso aí é a ideia do fixismo. Né? Os fixistas não acreditam na evolução das espécies. E aí, como surgiram os primeiros organismos vivos no nosso planeta? Até agora nós falamos sobre as teorias que explicavam aí como a vida surgiu. Vamos agora falar sobre os primeiros organismos vivos. Com os experimentos contrariando a geração espontânea, né, ou a biogênese, a indagação permanecia. Se toda forma de vida provém de outro ser vivo, como teria surgido o primeiro ser vivo no nosso planeta? Dentre as diversas teorias formuladas para explicar o surgimento do ser vivo primordial, nós podemos aí destacar duas. A primeira delas seria a panspermia. Então, no início do século XX, alguns cientistas consagrados, como o químico Arrhenius, acreditavam na possibilidade da vida ter surgido na Terra graças à chegada de pequenas formas primordiais de vida, as quais, viajando pelo cosmos, teriam alcançado a superfície do nosso planeta. Essa forma de pensar é denominada de panspermia. E aí esse pensamento ele foi contestado, já que seria pouco provável a qualquer ser vivo primordial ou não viajar em um espaço repleto de radiação, temperaturas baixíssimas e muitas outras condições adversas. Atualmente, essa ideia voltou a ser defendida por uma corrente de cientistas que descobriram micróbios capazes de suportar baixíssimas variações de temperatura ou até mesmo radiação de lixo nuclear. Essa tese, porém, ainda não foi aceita pela maioria dos pesquisadores da origem da vida. E temos aí a segunda, que é a evolução química. Algumas experiências têm mostrado possíveis ocorrências de reações químicas a partir dos gases da nossa atmosfera primitiva, que nós já citamos aí anteriormente, que deram origem às moléculas orgânicas, possibilitando dessa forma o surgimento de seres primordiais. No início do século XX, dois cientistas, o russo Oparin e o inglês Haldane, propuseram explicações semelhantes. Cuidado! Explicações semelhantes, não idênticas, para o surgimento da vida no nosso planeta. Esses cientistas defendiam que havia uma atmosfera primitiva no nosso planeta, composta de metano, amônia, gás, hidrogênio e vapor de água, além de descargas elétricas e radiações. Essas condições e as reações químicas que se davam
permitiram a formação de moléculas mais complexas, as moléculas orgânicas. A água da chuva teria aí arrastado essas moléculas orgânicas para o interior dos mares primitivos, onde elas teriam se agregado, dando origem a moléculas ainda mais complexas que realizavam trocas com o ambiente ao redor, chamadas de coacervados. Essas estruturas ainda não eram consideradas seres vivos, mas os precursores das primeiras formas de vida. Como experiências que ajudam a reforçar a evolução pré-biótica, ou seja, antes da vida, pode ser exemplificada a do cientista Stanley Miller. Em 1953, Miller era um jovem estudante de química. Ele foi aluno aí do químico Harold. O jovem Miller construiu no laboratório de Harold um aparelho que simulava as condições que se acreditava haver na Terra primitiva. Após montar um sistema fechado, inseriu nele uma mistura de gases, conforme citamos aí anteriormente, e a submeteu ao calor e fortes descargas elétricas ao longo de uma semana. Ao final do período, um líquido de cor avermelhada se acumulara na parte inferior do aparelho. Quando essa mistura foi analisada por Miller, ele encontrou aí substâncias orgânicas simples, porém fundamentais para a vida, que nós chamamos de aminoácidos, e vocês podem observar na nossa tela a estrutura de um aminoácido. Então, turma, agora vocês estão vendo aí o aparelho aí que foi utilizado na experiência de Miller, né? Então, tudo que eu expliquei anteriormente está exemplificado aí na nossa imagem. Aqui no ponto 1, a mistura de gases introduzida no sistema simulava aí a nossa atmosfera primitiva. Aqui no nosso ponto 2, o aquecimento do líquido presente no aparelho reproduzia o calor presente na crosta terrestre com a formação de vapor de água. Aqui no nosso ponto 3, a água acumulada na base do aparelho simulava os mares e lagos primitivos. No nosso ponto 4, a circulação de água fria simulava o resfriamento dos gases nas grandes altitudes atmosféricas. E aqui no nosso ponto 5, as descargas elétricas eram aplicadas na mistura de gases como nas grandes altitudes atmosféricas. Bem interessante. E aí, turma, a gente não pode esquecer que toda aula dada é conteúdo cobrado. Então, como é que esse conteúdo vai ser cobrado? Você já sabe muito bem, é na forma de TD que vai ser repassado aí para vocês posteriormente. Então, só para frisar mais uma vez, antes de finalizarmos aí a nossa videoaula de hoje, atentos, atentos na forma como vocês estarão aí se dedicando a essa modalidade de aula, tá, turma? Lembre-se que vocês estarão aí no ambiente familiar de vocês. Então, vocês precisam sim ter um cuidado redobrado, uma atenção redobrada. Teve dúvida em algum momento da videoaula? Assista a videoaula quantas vezes achar necessária. Façam anotações, certo? Não esqueçam. É uma parte fundamental aí do estudo vocês realizarem as anotações do que foi compreendido aí da videoaula. Forte abraço e até a próxima.